Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite número 320 da nossa leitura. Ontem nós iniciamos a leitura no livro profético de Ezequiel, né? E se você perdeu algum dia de leitura, ou perdeu inclusive essa leitura específica, fica comigo até o final e você vai ter acesso então ao dia 319, que nós iniciamos mais esse livro, né? Um livro até extenso, mas se Deus permitir, nós iremos aqui concluir mais esse livro. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 agora do livro de Ezequiel. Capítulo 4, 5, 6 e 7. Tá? Nós vimos, né, na leitura anterior, só para relembrarmos, né, Ezequiel está na época do exílio da Babilônia e ele tem uma visão de Deus, né? E Deus pede para que ele possa escrever tudo que ele está vendo e que ele seja encorajado, né, a poder falar e enfrentar, inclusive, alguns possíveis obstáculos, mas que a mensagem seja falada, né, para que sempre, né, o povo possa, nós, como um todo, trazendo para os dias de hoje, possamos repensar, né, nos arrepender, né? Um arrependimento, ele é diário, né? Porque de fato, né, nós demos ouvidos para querer saber o bem e o mal, né? Nós sabemos o mal. O mal não precisa fazer faculdade, como eu vi hoje. Não precisa fazer faculdade para saber do mal, né? O mal, a gente é inclinado para fazer a maldade, infelizmente. O mal há em nós, então por isso que precisamos estar todos os dias, né, buscando a santidade, nos tornando imagem e semelhança, né, de Cristo. Capítulo 4, versículo 1, dia 320, eu quero fazer o convite a seguirmos hoje então com essa leitura. Ele fala assim: agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos e ataque. Pegue uma panela de ferro, coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Agora deite-se sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá de carregar os pecados de Israel pelo número de dias. Ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregue os pecados de Israel por 390 dias. Um dia para cada ano de pecado do povo. Depois deite-se sobre o lado direito durante 40 dias, um dia para cada pecado de Judá. Enquanto isso, continue a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu o amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado os dias do cerco. Pegue um pouco de trigo e cevada, feijão, lentilha, milho miúdo e trigo candeal e misture-os numa vasilha. Use-os para preparar seu pão durante os 390 dias em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções, 240 gramas por dia, e coma-as em horas determinadas. Depois, meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia e beba em horas determinadas. Prepare e come esse alimento como faria com os bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios.
para onde eu os expulsarei. Então eu disse, ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a infância nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por os outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. Então ele me disse, em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. E acrescentou, o filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo. A água será racionada e o povo beberá com desespero. Diante da falta de comida e água, olharão uns para os outros aterrorizados e definharão debaixo de seu castigo, né? Parece ser até maldoso, né? Quando a gente olha isso aqui, né? Pela parte de Deus, né? Eu tenho lido as profecias agora, né? Pelos profetas Jeremias, que foi bem intenso também, Daniel. Enfim, a todo momento Deus está querendo disciplinar, né? O povo, e ainda o povo assim não consegue, né, enxergar. O pessoal infelizmente acaba usando a palavra para querer trazer um benefício de prosperidade, mas aonde a gente vê que o próprio, né, profeta que vai estar passando, como ele sendo usado para realmente mostrar para o povo a disciplina de Deus, para que o povo possa entender, né, o caminho que está sendo levado, né, o pecado que está sendo levado para a perdição. No capítulo 5, a gente vai ver o sinal do julgamento que está por vir. Filho do homem, pegue uma espada afiada e a uses como navalha para raspar a sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em 3 partes. Coloque uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém e depois de encerrar o cerco da cidade, queime o cabelo ali. Espalhe outra terça parte ao redor do desenho e corte com a espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então pegue alguns desses fios de cabelo e o jogue no fogo, para que se queime. Dali um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. Assim diz o Senhor soberano. Esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloque-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra os meus estatutos e decretos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer aos meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano, vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas, e não quiseram obedecer os meus decretos e estatutos. Nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu, mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações, por causa de seus ídolos detestáveis. Punirei vocês como nunca fiz antes e nunca voltarei a fazer. Pais devorarão os filhos, e os filhos devorarão os pais. Eu os castigarei e espalharei aos 4 ventos, aos poucos que sobreviverem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu os destruirei completamente. Não terei compaixão alguma de vocês, pois profanaram meu templo com imagens repugnantes e pecados detestáveis. Uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença, fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos 4 ventos e os perseguirei com a minha espada. Por fim, minha ira se completará e ficarei satisfeitos. E quando minha fúria contra eles tiver passado, todo Israel será que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo? Portanto, eu transformarei em uma ruína, em objetos de insulto aos olhos das nações ao redor, para que todos que passarem por ali
você se tornará alvo de insultos, zombaria e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor. Farei chover sobre você as flechas mortais da fome para destruí-la. A fome se tornará cada vez mais severa, até que desapareça todo o suprimento. Além da fome, enviarei animais selvagens para atacá-la e devorar seus filhos. Doenças e guerras a alcançarão, e trarei contra você espada do inimigo. Eu, o Senhor, falei. E a gente vê isso, né? Vê isso em Jeremias, né? A gente está vendo agora também Ezequiel, né? Nos momentos realmente semelhantes, né? No mesmo momento, né? Do exílio da Babilônia, né? Do rei Nabucodonosor, o quanto Deus está usando de castigo a severidade da disciplina por conta da escolha que os homens fizeram. E o julgamento vai continuar, né? Aqui dizendo, capítulo 6, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para os montes de Israel e profetize contra eles. Proclame esta mensagem do Senhor, soberano contra os montes de Israel. Assim diz o Senhor soberano aos montes, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Estou prestes a trazer a guerra sobre vocês e destruir seus santuários dos idólatras por todos os seus altares. Serão demolidos e os seus lugares de adoração serão destruídos. Matarei o povo diante de seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos e espalharei os ossos ao redor de seus altares. Aonde quer que vocês vivam, haverá desolação e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados. E todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. O lugar ficará cheio de cadáveres e vocês saberão que somente eu sou o Senhor. Deixarei, porém, que alguns do meu povo escapem da destruição e eles serão espalhados entre as nações do mundo. Então, quando estiverem exilados entre as nações, se lembrarão de mim. Reconhecerão enquanto me entristece seu coração, infiel e seus olhos lascivos por seus ídolos. Por fim, terão nojo de si mesmos, por causa de todos os seus pecados detestáveis. Saberão que somente eu sou o Senhor, e que fala sério quando disse que traria sobre eles essa calamidade. Assim diz o Senhor soberano: batam palmas de horror e batam os pés. Gritem por causa de todos os pecados detestáveis que o povo de Israel cometeu. Agora morrerão de guerra, fome e doença. A doença matará os que estiverem exilados em lugares distintos. A guerra destruirá os que estiverem por perto, e os que sobrarem morrerão de fome. Enfim, derramei toda a minha fúria sobre eles. Derramarei toda a minha fúria sobre eles. Eles saberão que sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem espalhados entre os ídolos e os altares, em todas as colinas e montes, debaixo de toda árvore verdejante e de todo carvalho que dá sombra, os lugares aonde ofereciam sacrifício aos seus ídolos. Eu os arrasarei e deixarei suas cidades isoladas, desde o deserto, no sul, até Ribla, no norte. Então saberão que eu sou o Senhor, né? Qual a forma, talvez, as pessoas estão tão cegas, qual a forma de as pessoas verem, né, Deus? É eles verem a fúria, né? A ira de Deus. Irmãos, quantas idolatrias, né? Muitas vezes nós fazemos. Talvez não mais de ídolos como de estátuas, né?
apesar que existem bastante pessoas que idolatram, né? Imagens, pessoas, né? Mas o quanto as pessoas têm idolatrado, né? Cantores, atores, seguidores, influenciadores, né? Por conta da internet. Quantas pessoas têm idolatrado seus bens, né? Idolatrado o seu trabalho, idolatrado os seus títulos, né? E esquecem, né, quem é o verdadeiro que deve ser idolatrado, né? A quem nós devemos nos curvar, né? O único Deus, né? Jesus que se revelou, né? Deus se revelou em humano para que nós pudéssemos tangibilizar. Como que a gente tangibiliza? A gente apalpa, né? A gente consegue visualizar. Como nós visualizamos Deus, né? Jesus. Jesus vem se revelar, né? Deus vem se revelar através do homem, né? Na imagem e semelhança que nós temos com Jesus. Então, esse é o único a qual nós devemos nos prostrar diante dele. Mas o que o povo fez, né? E o que nós fazemos, né? Me incluo também nisso. Que às vezes a gente acaba colocando outras coisas, como idolatria, a gente idolatra. E porque a gente prioriza, nosso coração busca em primeiro lugar outras coisas a não ser Deus. E a gente vê aqui, né, o castigo, o alerta que Deus está trazendo até o profeta Ezequiel para que o povo possa enxergar, né, quem é o único deve merecer. E capítulo 7, né, a gente finaliza a leitura vendo, né, o fim se aproximando, né, no caso deles lá. E ele diz assim: então recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor soberano de Israel, chegou o fim. Pare, onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, a sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei, e nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem. Por todos os seus pecados detestáveis, então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim, finalmente chegou. Sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição, chegou a hora, o tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês a minha fúria. Contra vocês lançarei minha ira, e eu os chamarei para prestar contas, de novo, de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei e nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem. Por todos os seus pecados detestáveis, então saberão que eu sou o Senhor que os feri. O dia do juízo chegou, sua destruição o espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá, por toda a sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora, este é o dia, que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sobre a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão aos seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. Versículo 14. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois a minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade a guerra, dentro dela doença e fome. Quem estiver fora dos muros
será morto pela espada dos inimigos. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome, de doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa de seus pecados. Sua mão ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua e lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e a sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Não saciarão e nem os alimentarão, pois a sua ganância só faz tropeçar. Avarento. Tinha orgulho de suas lindas joias, com elas fizeram ídolos detestáveis, imagens repugnantes. Por isso farei que todas suas riquezas se tornem repulsivas para eles, e as entregarei como despojo a estrangeiros, às nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar, quando ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa. Preparem correntes para o meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não encontrarão. Virá calamidade após a outra, um rumor após outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes, nem os conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram aos outros e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor. E assim a gente encerra, mais um dia de leitura, de novo, que nós possamos pensar e ser responsáveis pelos atos pela qual nós escolhemos, que nós possamos refletir no castigo que esse povo idólatra teve, e que foram exilados, e que a Babilônia destruiu a cidade, o templo que foi profanado, o templo que fizeram ídolos de madeira, de metal, e que realmente fugiram do propósito pela qual Deus orientou eles. O quanto Deus se manifestou na sua imensa misericórdia, o quanto Ele se manifesta em nossas vidas, através do seu Filho Jesus. Que nós possamos então pensar, refletir, o quanto eu e você temos idolatrado outras coisas ao invés de Deus. Bom, então quero convidar você aqui a gente encerrar com uma breve oração. Se Deus permitir, daremos continuidade a esse livro extenso. A gente vai ver o desdobramento dessa história, como que isso foi acontecendo, no capítulo 8 em diante. A gente vai ver justamente essa idolatria no templo, enfim. Se Deus assim nos der mais um dia, acrescentar mais um dia a nós. E a gente vai então seguindo com esse livro, profeta Ezequiel. Eu quero convidar então você, e quero agradecer a todos aqui que passaram, Ivonete, a Neuza, a Beth. Beth, que bom te ver aqui, bom dia, a palavra de Deus, o melhor alimento para nossas almas, amém. Glória a Deus por mais uma leitura diária concluída, amém.
Bom dia, Neuza. Bom dia, meu pai também. Bom dia àqueles que passaram aqui ao vivo, mas também a você que está lendo, né, acompanhando a leitura, mesmo que se não se manifesta depois. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida nessa jornada de leitura, e que essa palavra possa estar sendo rica, né, e entrando nos nossos corações e nos transformando, olhando, né, a gente analisando, a gente fala meditando, né, como diz a palavra, dia e noite. Oremos. Querido Deus, Pai soberano, Criador de todas as coisas, nos achegamos diante do Senhor, humildemente agradecendo pela Tua misericórdia de mais um dia que se renova e pedindo o Teu perdão, Pai, porque somos falhos e necessitamos da Tua graça, do Teu amor e da Sua misericórdia, como disse, Pai, no mais esse dia, que possamos meditar na Tua palavra, olhar no íntimo do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, e vermos o quanto muitas vezes colocamos outras coisas em primeiro lugar ao invés do Senhor. Ajude-nos, Pai, a nos despir, a ficarmos realmente nus, não literalmente, mas nus e nos esvaziando daquilo que nos afasta do Senhor. Porque sabemos que é bom, é alegre, é amoroso, é shalom, é paz, está debaixo do convívio, na intimidade, nessa relação que temos contigo, Pai. Essa comunhão diária, ouvindo a Tua palavra, nos debruçando em oração, no íntimo do nosso quarto, Pai, e nos prostrando diante do Senhor, e que nós possamos estar animados, porque somos resgatados pela misericórdia, pelo sacrifício que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos elevar a nossa vida em pró a esse evangelho, a essa boa notícia. Nos use como um instrumento para refletir a luz de Jesus. Nós não somos nem sequer exemplos para poder falar do Senhor, mas nos transforme juntamente com todos, aqui juntos, nessa leitura diária. Nos ajude a transformarmos, Pai, diariamente e buscarmos o alvo que é Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a termos fé em Ti, Pai. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, o mínimo que seja, um fio, mas que seja suficiente para nos curvar diante do Senhor. No nome santo do Teu Filho Jesus, que eu oro, agradeço. Amém. Obrigado por você estar aqui, né? Mais um dia. A Ivonete pede então orações para todas as pessoas que estão desanimadas pelas circunstâncias da vida mundânea, que oferece, né, fraquejando a nossa fé. Realmente, esse mundo é um mundo corrompido, é um mundo que muitas vezes nos deixa aflito, né? Principalmente quando nós queremos buscar as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, o reino do Senhor, ele realmente contrapõe aquilo que é muito pregado para nós, né? E infelizmente, às vezes a palavra é usada de forma deturpada, querendo nos desviar da nossa fé verdadeira. Nós vemos o quanto é sofrido de fato, né? Jesus falou que a porta era estreita, mas que nós possamos ter ânimo, né? Que nós possamos festejar, né? Que nós possamos achar a verdadeira essência
e estarmos alegres no dia de hoje, né? Contente por ter Cristo, que possamos ouvir os louvores, adorar o Senhor, que haja paz em nós, que nós possamos buscar essa paz que excede esse entendimento, né? Como diz a palavra do Senhor. E que possamos animar uns aos outros, né? Acredito que é o olhar nosso, né? Quando nós olhamos para as coisas desse mundo, realmente nos afligimos, ficamos aflitos. Principalmente o mundo onde o mamon, né? O amor ao dinheiro é o que move, né? O dinheiro, o poder, né? É o que move esse mundo. Que Deus te abençoe. Que nós possamos buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Bom, obrigado por você então estar aqui, e como eu disse no início do vídeo, há 2 cards aqui no final desse vídeo. E sempre há esse recado, né? Porque talvez você esteja aqui pela primeira vez. E nós estamos, né, lendo a Bíblia já há 310 dias, né? Há 310 dias nessa jornada. E nós vamos, se Deus permitir, até o dia 365 para fazer o ciclo completo, né? As 4 estações, né? O ciclo onde a gente faz um ano, né? Onde Deus criou essa ordem cronológica a nós. Então, nesse ciclo nós colocamos esse desafio juntos, né? Então eu convido você a acessar esse card que está aqui, que tem os 310 dias de forma gratuita, e você pode ver, reler, assistir quando você quiser. E mais do que isso, você possa pegar o link e compartilhar isso com outras pessoas. E se você apenas perdeu o dia anterior, a gente coloca aqui também a leitura do dia anterior, né? No dia 300, até esqueci aqui, 319, né? Hoje lemos 319. Há ainda 45 dias, né, para a gente concluir o livro de Ezequiel, que vai ser o maior livro, né, posterior, né, o segundo maior livro que a gente vai concluir, né, agora na sequência, é o Evangelho de Lucas, e a gente tem alguns outros pequenos livros que a gente vai seguir, se Deus assim permitir. Se você gosta desse conteúdo, se isso está te enriquecendo, se você quiser deixar aí um joinha, um curtir, você curte então, e assim a gente, o YouTube vai propagar esse vídeo para outras pessoas que gostam de ler a Bíblia e querem ouvir Deus a falar. Deixe seus comentários, sua pergunta. Isso, hoje é o dia 320, obrigado. Hoje lemos o 320. E se Deus se permitir, leremos 321 e faltando 45 dias, né? Bom, que Deus então te abençoe nessa jornada, e se Deus assim permitir, nos vemos no próximo dia de leitura, dia 321. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, né? Na presença do Senhor, que você possa meditar nas palavras que foram ditas hoje. Tchau!